Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, igreja? Amém. O Senhor já falou desde o início, pela misericórdia dele, ele vai continuar falando. Usando a minha vida, não tenho nada de mim. O Espírito Santo irá falar. Eu orei ao Senhor e ele me deu a palavra. E aqui estou eu para poder transferir para a igreja aquilo que o Senhor tem falado no meu coração. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Timóteo 2. Nós vamos ler o capítulo inteiro, do 1 ao 26, que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Eu vou estar lendo para não tomar tempo. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E o que você ouviu de mim, na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis, idôneos para instruir a outros. Participe dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Igualmente, o atleta não é coroado se não competir segundo as regras. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pense bem no que acabo de dizer, porque o Senhor dará a você compreensão em todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. E é por ele que estou sofrendo até algemas, como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morremos com ele, também com ele viveremos. Se sofremos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar-se a si mesmo. Relembre a todas essas coisas, dando testemunho solene diante de Deus, para que evite brigas a respeito de palavras, pois isso não serve para nada, a não ser para prejudicar os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Mas evite os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Entre esses estão Emineu e Fileto, que se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e estão pervertendo alguns em sua fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E o mais, afasta-te da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. Assim, pois, se alguém se purificar dos zelos, será utensílio para a honra, santificado e útil ao Senhor, estando preparado para toda obra, toda boa obra. Fuja das paixões da mocidade, siga a justiça, a fé, o amor e a paz, com que eles de coração puro invocam o Senhor. Evite as discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só procuram brigas. O servo do Senhor não deve andar em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinado com mansidão, os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhe conceda não só arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez, a fim de que livre dos laços do diabo, que os prendeu para fazer o que ele quer. Amém? As palmas vão ao Senhor, a igreja para o Senhor me deu essa palavra a partir do versículo 15. Mas quando eu estava estudando, o Senhor falou que era para ler ele todo, para que nós venhamos meditar do início do capítulo até o fim. E venhamos entender o que o Senhor requer de nós. A palavra, igreja, não é minha, é sim do Senhor. Quem vai falar é o Espírito Santo. Eu não venho aqui falar nada de mim, pois eu não tenho. Se estou aqui, é pela graça e pela misericórdia do Senhor,
que até aqui me sustentou e tem sustentado a sua igreja. Nós sabemos que aqui Paulo ele estava orientando a Timóteo. Sabemos também que Timóteo era jovem. Então, por isso que Paulo estava orientando a ele como cuidar da igreja. E me chama a atenção porque o Senhor falava muito ao meu coração sobre os jovens. Que os jovens eles devem ouvir os ensinamentos, né, e a direção dos seus pais, dos seus líderes, daqueles que têm experiência. E aqui ele já começa falando no versículo 1. Quanto a você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Então a palavra já começa a falar para mim e para você que nós temos que estar firmados no Senhor, nos fortificando no Senhor, porque só Ele pode nos ajudar. Aquele era jovem, creio que como hoje, sendo jovem era difícil. Havia muita tentação, havia muita distração, mas ali Paulo estava sendo usado pelo Espírito Santo. Então, os jovens que tem aqui, o povo da igreja, a ovelha do Senhor, escutem aos seus líderes, porque eles são usados pelo Senhor para nos disciplinar e nos ensinar. Como foi dito hoje por um dos pastores, nós conhecemos a nossa bispa e sabemos que ela é uma mulher de Deus. Então nós devemos ouvir e devemos sim imitá-la, porque ela é uma grande mulher de Deus. E assim todos os pastores que aqui estão. E Paulo estava ensinando a Timóteo. Ele já tratava Timóteo como filho da fé, né? Então ele estava ali instruindo. Nós sabemos que ele estava preocupado com a igreja, instruindo ele para a igreja ficar alicerçada. E o Senhor está instruindo eu e você essa noite. Ele está alicerçando a igreja dele, está alicerçando a cada um de nós que aqui viemos hoje, para poder estarmos fortes na presença do Senhor. Amém? E aí o Senhor foi falando ao meu coração. E aí nós vamos entrar no versículo 15, que é onde o Senhor falou comigo. Eu estava orando, o Senhor havia me dado 2 temas. E aí eu fui orando, e eu falei, acho que eu vou trazer esse tema aqui. Aí o Senhor falou, não, você vai falar dos obreiros aprovados. Então hoje o Senhor quer falar comigo e com você. Quem nós estamos sendo? Quem nós estamos buscando ser? Um obreiro aprovado? Um vaso de barro, um vaso de honra ou um vaso de desonra? Isso está na minha mão e na sua. O Senhor ele não pode nos obrigar a ser um vaso de honra. Ele não pode nos obrigar a ser um vaso de barro. Isso vai depender de mim, se eu vou querer. Isso vai depender da igreja, se vai querer. O Pai, ele não obriga ninguém a nada. Ele não obrigou nenhum de nós vir aqui. Mas ele trouxe cada um de nós neste lugar. Porque ele quer que cada um seja um obreiro aprovado por ele. Porque ele vai voltar. Os sinais estão ali. E ele quer buscar um por um. Ele não quer perder nenhum daqueles que aqui estão e até daqueles que estão lá fora. Porque a palavra diz que ele não quer perder. Ele quer salvar a todos. Mas nós queremos ser salvos. Então nós vamos entrar no 15. A palavra diz, procura apresentar-se a Deus, apresentar-se diante a Deus como um obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem que se envergonhar. E aí o Senhor falava muito no meu coração. Nós estamos nos apresentando a Deus como? Nós estamos nos apresentando a Deus como realmente Ele quer? Nós estamos sendo aprovados pelo Senhor? Ou nós estamos procurando a aprovação do homem? Ou estamos procurando agradar a Deus ou agradar o homem? Porque para mim ser um obreiro aprovado, eu tenho que primeiramente agradar ao Senhor. Não adianta eu vir aqui agradar o homem e fazer tudo aquilo que o homem está achando lindo e bonito, até mesmo eu, e não estar agradando ao Senhor. Porque no grande dia, Ele pode olhar para mim e dizer, apartai-vos de mim que eu não te conheço. Então, como nós, obreiros do Senhor, porque todos aqui são obreiros do Senhor, está se apresentando para o Senhor. Como está a vida ministerial de cada um? Como está a vida espiritual? O que nós estamos fazendo para o Senhor, igreja? Aonde nós paramos e abandonamos? Aonde nós estamos errando? Porque o Senhor, se Ele está falando do obreiro aprovado, é porque Ele quer. Então ainda falta algo, está requerendo algo de nós. E aí eu fiquei pensando lá em casa, que aí a palavra corta em nós.
Falei, Senhor da glória, tem misericórdia de mim. Aí você já começa, Pai, né? Onde eu estou errando, que eu preciso melhorar. E aí eu fui pesquisar, fui estudar, porque a gente aprendeu. Para isso temos ensino bíblico, para aprendermos a palavra do Senhor. Parece besteira, igreja, mas isso é muito bom. Porque aí está a palavra se cumprindo. O grande dia está chegando e muitos lá fora estão enganando as pessoas porque não conhecem a palavra. Não sabem, então vai falar, esse copo ele vai se transformar num carro. E a pessoa acredita. O que impede o povo de Deus de estar nos ensinos bíblicos? Não é só vir no culto é maravilhoso. O Senhor fala, o Senhor cura, liberta, mas a palavra, ela liberta, ela ensina, ela nos fortalece. Quando a gente passou pela pandemia, foi a palavra que nos ajudou. Se não fosse a palavra, onde nós estávamos. E o povo não quer aprender a palavra. Não está nada aqui, igreja. O povo não quer aprender a palavra do Senhor. O povo quer somente vir, ouvir aquilo que agrada aos ouvidos. E se não ouvir, sair falando. Eu fui lá na igreja, mas Deus não falou. Deus está falando para o povo de Deus começar a buscar, a aprender mais da palavra. Porque vai ser necessário, vai haver um tempo que não vai ter mais. Vão bater nas igrejas e elas não vai estar lá, mas não vai ter quem ensine, quem pregue. Aproveitem o tempo que vocês têm. Jesus está vindo, igreja. E Ele quer os obreiros dele aprovados. E o que eu e você estamos fazendo? Vamos lá a entender o que é um obreiro aprovado. O obreiro aprovado, primeiramente, tem que obedecer ao Senhor, né? Não adianta eu querer ser obreiro do Senhor, mas eu sou desobediente. Eu não obedeço a palavra. Eu não vivo a palavra. Eu não obedeço aos meus pastores, aos meus líderes. Então você não é um obreiro de valor. Porque primeiro a obediência ao Senhor. A gente engana eles. Eu engano a mim até mesmo. Engana vocês, mas ao Senhor não. Para ser um obreiro de valor, a gente tem que se dispor a viver para Deus. A servir a Deus verdadeiramente com o coração aberto. Entregar a nossa vida para o Senhor. Porque não tem como o Senhor trabalhar na minha vida se hoje eu estou aqui e amanhã eu estou lá. Se hoje eu falo, Pai, eu vou te servir, vou para a sua casa, mas quando eu sair pela porta, o meu pensamento é: que festa tem hoje? Que balada tem hoje? Onde eu posso ir? Missionária, mas você está falando, eu não, o Senhor, porque Deus mudou tudo aqui. Se o Senhor está falando, é porque está dessa maneira. Vem na igreja buscando algo do Senhor, uma bênção, uma resposta, mas aquilo que quer ouvir. E quando sai da porta, já está pensando em desviar o caminho. Isso é ser um obreiro aprovado? Não. Isso é ser um obreiro, um vaso para desonra, que não obedece ao Senhor. E para mim obedecer ao Senhor, além de eu orar, de eu estar jejuando, de eu ter uma vida com o Senhor, eu tenho que aprender a palavra, porque ela é quem me ensina. Não dá para mim olhar só para o homem e falar, eu vou ser igual os pastores, porque nós somos carnes. Mas se a gente olhar para a palavra, nós podemos sim ser um obreiro aprovado, porque ela nos ensina. Primeiramente a obedecer, depois a mudar, porque não dá também para servir o Senhor e continuar da mesma maneira. A palavra diz, vem como estáis, mas não permaneceis. E não é uma mudança de roupa, não. É uma mudança de dentro para fora. Porque nós não vemos nada, mas o Pai, Ele vê tudo e Ele contempla cada coração. Nesse momento, Ele sabe cada pensamento. Aonde cada um está elevando o seu pensamento. Então vamos elevar o pensamento ao Senhor, porque é Ele que pode nos salvar. O Senhor, Ele quer falar da nossa salvação. Muitos estão perdendo a sua salvação, porque estão se afastando do Senhor. Estão deixando a obra de Deus de lado, estão deixando a palavra do Senhor, não estão dando ouvido ao Senhor. Só que o Senhor, Ele é tão lindo e misericordioso, que Ele ama todos nós, e Ele quer nos ajudar, Ele quer nos aperfeiçoar. Mas, igreja, depende de mim e de você. Se nós ouvirmos e não guardarmos e não vivemos, nada vai mudar. É fácil, não é? Se fosse fácil, a igreja estaria cheia, não seria necessário Jesus ter morrido por nós. Então vamos nos esforçar
para ser um obreiro aprovado. O obreiro aprovado, ele tem compromisso primeiramente com o Senhor. Não é com o homem, é com o Senhor. Quando nós venhamos aqui, levantamos as mãos e aceitamos ao Senhor, falamos, agora eu vou servir, é com Ele o compromisso firmado. Não é comigo, não é com a igreja, é com o Senhor. Então tem que ter compromisso. Se você não tiver um compromisso, infelizmente você não vai conseguir permanecer. Mas não é um compromisso, eu vou lá porque eu tenho que ir. É um compromisso, eu vou lá porque eu não mereço nada. Mas ele morreu por mim e tudo que ele faz na minha vida. O amor que ele tem pela minha vida. Porque antes nós estávamos no pecado e ele foi, se entregou por nós, olhou para cada um e tirou cada um da onde estava. Não porque nós merecemos, mas por amor. Então vamos vir na casa do Senhor com amor ao Senhor, pelo que Ele fez nas nossas vidas. E eu sei que Ele já fez muito nas nossas vidas. Eu falo por mim, quem era eu, quem eu sou, o que o Senhor fez. Me tirou do lado cheio de lama, do meio das coisas todas erradas. Eu olhava para mim e falava, vixe, essa não tem jeito. Mas o Senhor, Ele me viu e me transformou. Mas para isso eu tive que me esforçar. Porque eu não consigo entender, ainda mais na internet, que eu sou muito curiosa, dizer, vem que o Senhor vai te ajudar. Ele ajuda. Mas se a gente não fizer a nossa parte, Ele faz a dele, o impossível. E o possível nós temos que fazer. Quando eu vim para Jesus, se eu não quisesse largar os vícios, Ele poderia arrancar. Mas poderia ter sido mais difícil. Então a gente tem que sim renunciar o nosso pecado, o nosso passado, para estarmos presentes. E quando você tem um compromisso com o Senhor, não é mais fácil, mas ajuda. Porque você vem por amor para Ele. Você não vem, eu vou lá na igreja, porque se eu não for, alguém vai falar, porque isso não tem que vir, eu vou, porque Ele me ama, Ele morreu por mim. Ele está cuidando da minha casa, da sua casa. Tantos livramentos Ele dá para nós. Meus filhos são prova disso, é um livramento atrás do outro. Eu falo, Senhor, hoje eu fui trabalhar e deixei minha filha em casa. Tem 2 dias que ela está tendo dor de cabeça. Aí eu deixei escrito para os meus filhos, se ela tiver dor de cabeça, dá tantas gotas de dipirona. Quando meu esposo chegou, ele falou, amor, a menina tomou o vidro todo de dipirona. Lá no meu serviço, eu só não desesperei, porque eu falei, o pai cuidou. Para ela estar bem, tá? O Senhor livrou, porque ela tomou o vidro inteiro. Para a dor de cabeça passar. É porque eu mereço? Não. É porque eles merecem? Não. Porque Ele é maravilhoso. Nós temos que ter compromisso com a obra do Senhor. Mas é um compromisso não só de falar. É um compromisso de viver e de estar. De estar fazendo a obra do Senhor, porque um dia Ele olhou para você e viu graça. Ele contempla cada coração e sabe de onde cada um veio. E Ele falou, aquela pessoa ali, aquela moça, aquele rapaz, é ele que eu quero resgatar, é ele que eu quero usar. Então a gente tem que vir fazer a obra do Senhor, não só na igreja. Temos que fazer a obra lá fora, mas com amor, porque o Senhor, Ele nos ama. Não dá para vir aqui fazer a obra só para mostrar para os pastores, pastor, eu venho, tá? Eu faço. Para Deus não significa nada, porque Ele contempla o meu coração. Muitas das vezes a gente não tem força mesmo. A gente está desanimado. Meu esposo falou, a gente passou por 3 lutos, um seguido do outro. Não está sendo fácil. Muitas das vezes, não só ele, como eu também pensei em desistir. Eu falei, Senhor, a gente está buscando e está acontecendo cada coisa, mas sabemos que o Senhor não está no controle de tudo. E se Ele permitiu a gente passar, algo Ele quer nos ensinar. E Ele deu força, não só para mim, para Ele, mas como para toda a família. Também, para ser um obreiro aprovado, temos que ter um bom testemunho. Porque não basta só eu pregar, não basta só eu falar, mas se eu não vivo, não tenho um testemunho bom para dar, eu vou pregar para alguém e se alguém vai falar, mas quem é você? Está falando, eu já passei por isso. Há muitos anos atrás, eu não era convertida, eu não vou falar o nome, mas porque não é legal, tinha uma pessoa, tem uma pessoa que toda vez que apertava as coisas do lado dele, ele ia para Jesus. Então eu estou na igreja, aí passava com a Bíblia, todo. Aí eu ainda estava perdida, estava na briga, ele veio falar de Jesus para mim. Eu olhei para ele e falei, mas você está falando de Jesus para mim?
Hoje você passa com a Bíblia, amanhã eu te vejo ali fumando. Então, ele, de vez de ganhar minha alma, ele estava me jogando mais. Então, nós temos que ter um bom testemunho para poder alcançar as almas para o Senhor, porque nós somos um testemunho vivo. Eu prego aqui, amanhã vocês me veem no pecado, amanhã vocês me veem fazendo coisas horríveis, vai falar, mas aquela missionária estava falando a palavra do Senhor e está vivendo daquela maneira. Então, a gente tem que ser um obreiro aprovado, mas um testemunho bom. Não é só pregar, igreja. Pregar, qualquer um prega. Já foi dito aqui que o inimigo está usando muitos para pregar, para alcançar as pessoas das maneiras que elas acham que deve ser, ouvindo o que elas querem, né? Continue assim, não precisa muito esforço, tudo pode, vamos usar isso, tudo pode. Mas a gente vê o testemunho. Então a gente, como servos do Senhor, temos que ter um bom testemunho para poder ir pregar a palavra do Senhor e alcançar as almas que estão sedentas. Mas não é para ter um bom testemunho, para se vangloriar, para se achar. Não, mas sim pela misericórdia do Senhor, para honrar o nome dele, porque toda honra e toda glória é dada a ele. O obreiro aprovado, ele tem que agradar primeiramente ao Senhor, em todo o tempo. Então não adianta eu estar aqui servindo ao Senhor, mas eu não tenho agradado ao Senhor. Faço coisas aonde o Senhor não se agrada. Quando Ele me pede para fazer algo, eu não faço. Quando vem, Deus usa um dos líderes dele para chamar a minha atenção, eu não gosto. É ruim, igreja. Nós nunca queremos ser chamados a atenção. Mas o Pai, Ele corrige aqueles que Ele ama. E Ele ama cada um de nós que está aqui. E Ele não vai perder nenhum, nem que Ele tenha que apertar até o último. Falei para o meu esposo quando começou o culto. Falei, amor, o Senhor não quer perder. Então, para Ele não perder, Ele leva. Ele limpa e leva. Foi o caso do meu sogro. Limpa e leva. Então, vocês vão querer, primeiro, voltar a estar próximo do Senhor para ser um obreiro aprovado, ou vai esperar o Senhor recolher, o Senhor levar, o Senhor tratar na cama de um hospital? Porque todos aqui são servos escolhidos do Senhor. Ele não vai perder nenhum. Nenhum. Ele ama todos nós, mesmo quando nós mesmos damos as costas para Ele, né? Aí Ele não desiste de nós. Esse Deus, Ele é tão maravilhoso que o amor dele é infinito. Manejar bem a palavra é onde a gente entra no estudo bíblico. O estudo bíblico nos ajuda a manejar a palavra, porque para manejar a palavra eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso aprender, eu preciso viver. O Senhor, Ele não para de colocar no meu coração. É para pregar e é para viver. É para pregar e é para viver. Não é só abrir a boca e falar. É fácil. E viver. E viver a palavra do Senhor que você tem pregado. Não é fácil. Todos sabem que Deus me usa só com as palavras duras. Então eu sei do que eu estou falando. Muitas vezes quando eu ministro, eu assisto, aí depois eu mesmo falo. Deus falou comigo mesmo através de mim. Porque às vezes era eu que precisava ouvir algo para me consertar. O Senhor chamava a minha atenção e todas as vezes eu assisto. Não porque eu gosto de me ver pregando, porque eu morro de medo e nem gosto de me ver falando, mas porque o Senhor fala comigo através de mim mesmo. Então, quando o Senhor me dá uma palavra, em casa eu já tremo, falo, Pai, me perdoa, já me dá a direção. Então, nós temos que pregar a palavra do Senhor e viver. Eu não posso pregar amor, mas eu odeio o irmão. Eu mesmo não posso vir pregar para vocês, irmão, santifique-se, mas eu não me santifico. Porque o Senhor vai cobrar no grande dia. Aquilo que nós falamos, se for dele, não vai cobrar. Mas se for da minha carne, ele vai. Esse é o meu maior medo quando eu subo no altar. Todas as vezes eu fico sentada ali falando, Pai, não permita de jeito nenhum que eu fale nada de mim, porque nós somos carne, somos seres humanos e podemos se errar. Porque nós estamos aqui e às vezes a emoção pode falar mais alto. Então vamos pregar e viver, igreja. Estamos aí quase nos últimos dias, Jesus está voltando. E o que eu e você estamos fazendo? Aonde eu e você estamos? Estamos perto do Senhor ou estamos nos afastando? Ele quer buscar a igreja dele. A igreja santa, remida e lavada.
Só que a igreja dele tem se afastado dele. Tem percorrido caminhos aonde não deveria ter ido. E o Senhor está falando que Ele quer que nós venhamos ser aprovados. Ele está nos ensinando. Falando, ei, igreja minha, ouve a minha voz. Escute o que o Senhor está falando. Todos são obreiros do Senhor. E todos podem ser aprovados. Só basta fazermos aquilo que o Senhor quer. Nós temos também que parar de buscar a aprovação do homem, agradar o homem, fazer, eu vou fazer porque o homem vai me enxergar. Ei, quem tem que te enxergar é Jesus. O homem enxerga assim, enxerga até no bom, enxerga no ruim, enxerga as nossas qualidades, enxerga os nossos defeitos, mas o Senhor vê o coração. E Ele, quando Ele vê, Ele faz por nós. O homem muitas vezes, eu vou te ajudar, eu vou fazer, estou gostando de você, Você está louvando, Ana, vamos que eu vou te levar. Daqui a pouco ele vai encontrar outro lá e vai deixar a Ana. O homem vai prometer, o homem vai apontar, o homem vai julgar, mas o Senhor não. O Senhor, Ele nos ama e Ele perdoa. Ele já perdoou todos os nossos pecados. E Ele está aqui dizendo, ei, igreja minha, eu amo vocês. Estou aqui dando a mão. Vamos caminhar com o Senhor. Não fique pensando em agradar o homem. Agradar o homem às vezes é mais fácil do que agradar a Deus. Eu sei o que a minha bispa gosta. Eu posso estar sempre trazendo um presentinho para ela. Ela vai ficar feliz. Chocolate. Mas na hora que eu fizer algo que não for bom, ou alguém vir e dar um chocolate melhor, aí vem aonde entra a tristeza. A bispa não gostou mais do meu presente. Aí a gente se entristece com o homem e acaba se afastando do Senhor. Mas o Senhor não, mesmo a gente errando, Ele não desiste da gente. Ele vai, estende a mão, Ele cuida, Ele fala, filho, filha, eu estou aqui, eu não te deixei, eu não te abandonei. Então a gente tem que agradar o Senhor, igreja. Não é fácil, mas é maravilhoso. Para a glória de Deus, são 10 anos que eu completo esse ano na presença do Senhor. E se eu pudesse ter vindo antes, eu teria vindo. Mas é tudo um propósito, né? Se eu não tivesse passado por lá, eu não estaria aqui. Então a gente sabe que tudo é um propósito. Aí nós vamos no vaso de honra. Para ser um vaso de honra, a gente tem que se santificar, se separar. A gente tem que fugir da roda dos escarnecedores, nos afastar das más conversações, evitar estar no meio daquilo que não agrada ao Senhor. Porque o homem não está vendo o caminho que você está percorrendo, com quem você está andando, o que você está falando, mas Ele está. E como Ele vai fazer da gente um vaso de honra se a gente estamos indo só pelos lados errados? Então vamos nos separar. Nós estamos aqui no mundo não para ser igual ao mundo, mas para sermos o sal e a luz do mundo, sermos a diferença. Muitos olham para mim e para você. Eu até brinco que quando eu comecei a olhar para muitas pessoas, eu falava, nossa, eu queria ser um pouquinho do que fulano é, só um pouquinho, porque me chamava a atenção do jeito da pessoa. Só que ninguém é igual, cada um é de uma maneira. E a gente tem que estar separado, porque é como disse hoje, Ele está aí. Ele está fazendo de tudo para não nos tirar, mas para que a gente venha achar que nós estamos agradando o Senhor. E muitas das vezes não estamos. Ele sabe o meu percorrer, por onde eu ando, com quem eu falo, o que eu penso. Então a gente tem que se separar, se santificar. Eu vejo muito hoje que o povo de Deus ele não pensa mais em se santificar. Nem é pregado mais a santificação, do arrependimento, só prega bens materiais. Vem que Jesus vai te dar, vem que Jesus vai fazer. Bispo, vamos fazer uma campanha que o Senhor vai abençoar todo mundo. O Senhor me abençoa sim, mas primeiro nós temos que nos arrepender. Nós primeiro temos que obedecer, temos que estar na presença do Senhor verdadeiramente. O vaso de honra, ele está sempre se preparando para a obra. Ele se dedica, ele tem zelo nas coisas do Senhor e se esforça para ter uma vida santa. Não é fácil, ninguém aqui é perfeito, só Jesus. Mas para ser um vaso de honra, devemos nos esforçar.
Em Josué, o Senhor falou: esforça-te, tem bom ânimo. Ele não falou: ei, fica aí sentado que daqui a pouco eu pego você e já te faço um vaso de honra do jeito que você está. Não dá para ser usado pelo Senhor da maneira que eu e você estiver errando. O Senhor quer que a gente conserte os nossos caminhos, conserte as nossas amizades, conserte os nossos pensamentos, reveja dentro de nós aonde nós estamos errando, para Ele poder nos fazer um vaso de honra. Mas é para a honra dele, não é para a nossa honra. É para a honra e glória do Senhor, amém? Nós devemos, na verdade, ser um vaso de barro. Porque o vaso de barro, ele está na mão do oleiro. E se quebra na mão dele, né? Põe para mim Jeremias 18, 4. Quando o pote que o oleiro estava fazendo não ficava bom, ele pegava o barro e fazia outro conforme ele queria, somente aí. Então nós temos que ser um vaso de barro nas mãos do Senhor, viver para Ele e deixar Ele nos moldar. Porque o que o Senhor falava para mim lá em casa: filha, eu quero moldar os meus obreiros, eu quero transformar os meus obreiros. Só que para isso vocês têm que ser um vaso de barro, deixar o Senhor te lapidar, deixar o Senhor te reformar. Ele está precisando de uma reforma interior, uma reforma espiritual. E o Pai está aqui nessa noite falando: ei, desce na casa do oleiro, porque eu vou te reformar, eu vou te reconstruir. O vaso de barro vai para a mão do oleiro e ele se quebra. Ele não é que o oleiro quebrou ele se quebra, ele se racha. Então vamos nos quebrar na presença do Senhor, para que o Senhor venha nos refazer, porque todos têm valor para o Senhor. Nenhum que está aqui não tem, nenhum é perdido. O Senhor, ele ama, ele quer cuidar. Sabe aquele vaso quando ele está lá modelando, aí se quebra, ele vai de novo, bota no fogo, ele vai amassa, ele vai aperta, mas quando sai perfeito, do jeito que ele quer, para ele usar. E qual vaso é que você está no sendo, igreja? Um vaso de barro que deixa o Senhor trabalhar, que deixa o Senhor mudar. Um vaso de honra que está ali com compromisso com o Senhor, ou um vaso para desonra, que só está desobedecendo a voz do Senhor, que está entrando no ouvido e saindo. Seja um vaso de barro nessa noite na mão do oleiro. Deixa ele te quebrar, deixa ele te reformar, arrancar todas as cicatrizes, todas as dores, a ferida que o mundo colocou em você. Deixa o Senhor lapidar essa joia preciosa que você é para o Senhor. Só Ele pode, igreja. O homem não pode nada. Muitas das vezes o homem pode nos afundar cada vez mais. Muitos podem olhar para mim, para você, e viver nos apontando, mas o Senhor Ele nos renova. Ele quer nos resgatar, quer nos separar, nos santificar, para sermos um vaso de honra na presença dEle. Porque Ele sente falta dos vasos dEle. E os vasos dele estão se escondendo nos cantinhos. Estão lá: não, eu quero ficar aqui escondidinho, já estou cheio de poeira, não tenho mais valor. Mas para o Pai você tem muito valor. O Pai não desperdiça nenhum, até aquele todo quebrado como um caco, o Senhor restaura. Então deixa Ele restaurar você nessa noite, a sua vida emocional, sua vida espiritual, a sua saúde. Deixa Ele começar a toda obra que Ele nem terminou na sua vida. Seja um vaso de barro, igreja. Porque para ser um vaso de ouro, nós temos que ser barro. Porque se eu não conseguir ser barro, e aí chegar nesse patamar que é difícil, mas o Senhor pode permitir, o ego vai subir dentro de mim. E aí eu vou ficar: eu sou um vaso de ouro, eu faço, eu aconteço, como a gente vê muito por aí, que as pessoas dizem: eu prego, eu louvo, eu canto, eu faço. Se eu não estiver lá, nada acontece. Só que não é assim, porque nós não somos nada. Nós somos um vaso na mão do oleiro. E Ele quer lapidar esse vaso que está todo quebrado, empoeirado, que não está conseguindo mais ficar de pé. O Senhor, Ele quer renovar. Então deixa eu falar: Pai, hoje eu quero ser um vaso de barro nas tuas mãos. Me transforma, me quebra. Deixa Ele te encher novamente.
Venha ser o vaso que o Senhor escolheu você para ser. Pare de fugir, de se esconder, de querer viver lá fora os prazeres do inimigo, aquilo que ele tem oferecido para o povo de Deus, e o povo de Deus tem caído. Todo prato que é colocado na mão do povo está trocando Jesus pelos pratos. Tá que nem quando eles trocaram Jesus por Barrabás. Quem que vocês querem ser crucificado? Ah, crucifique Jesus, solte Barrabás. O povo está fazendo isso com o Senhor. Serve ao Senhor, mas na hora que o inimigo põe um prato, já está lá. Um copo, então, nem se fala. Ah, esqueci que eu sigo Jesus. É só um copinho, missionário, não tem problema. Será que não tem? Que vaso é esse? Que não pode ver um copinho que já vai? Que não pode ver um prato que o inimigo prepara, aquele de lentilha bem bonito? Que aí esquece que é um vaso. Deixa o Senhor lapidar, quebrar esse coração duro, colocar um coração de carne, para você vir para a presença do Senhor, sentir a presença dele novamente, se encher, sair cheio e glorificar o nome dele, porque quando a gente começa a andar pelo caminho do vale de desonra, nós entristecemos o nosso Deus e envergonhamos a igreja do Senhor. E o Senhor, ele não quer isso. Ele quer que os vasos dele, que aquelas pessoas falam, ó, aquele ali um dia foi vaso, mas hoje não é nada. O Senhor, ele quer te encher e mostrar para eles que você é vaso dele sim. E que ele vai lapidar e transformar. Que você vai voltar a ser o que você era. Vai fazer o que o Senhor chamou você para fazer. Não fique ouvindo o que o homem fala, o que o inimigo usa o homem para falar. Que você não tem mais jeito, que você não tem mais valor. Ah, você já era não. Para Deus você tem muito valor. E o Senhor, ele quer lapidar, cuidar desse vaso e encher novamente. Para mostrar que ele ainda é Deus na sua vida. E ele não te deixou. Nós deixamos ele. Esquecemos ele. Damos as costas. Mas o Senhor não esquece nenhum dos seus. E ele está aqui nessa noite para pegar cada vaso de barro, amassar e reformar, e fazer um novo vaso e encher para a honra e glória do Senhor. E as palmas louvam ao Senhor.